Então, saudação a todos, em nome de Jesus. Saudar aqui o irmão Sullivan, está aqui com a gente, a irmã Núbia. Hoje, então, a nossa live aqui da quarta-feira, né? Quarta-feira, e vamos fazer... A base hoje é o Café com Cristo, que fala sobre a obra de Deus, né? A obra é do Espírito. Vamos estar em cima dessa a base aqui, que realmente toda a obra de Deus vem do Espírito Santo, né? E é sempre importante a gente estar revendo isso, né, para não sair do foco. Realmente, toda a obra da igreja é o Espírito Santo que dirige. Vamos começar, então, lendo João 6, 28 e 29, que foi a palavra base. João 6, 28 e 29, que diz assim: Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Vamos ver outra passagem. Chegando mais um irmão, só vamos receber aqui. São dois. Dois. Barbosa e Luzia. Amém. Vem chegando os irmãos aqui. Então, sejam bem-vindos, irmão Marcos e irmã Luzia. Deus abençoe, irmãos. E vamos ver aqui agora, então. Vamos ver João 6, 20. Olha, nós já vimos João 6. Vamos ver aqui agora, então, é 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3. Vamos ler aqui, a partir do 4. Vamos ver aqui. 1 Coríntios 3, 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que estás segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém? Amém, meus irmãos. Mas então, convidar aqui a nossa irmã, a irmã está aqui, irmã Luzia, fazer a oração inicial. Logo após vai estar ouvindo 2 cânticos. Amém? Amém, irmão. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Grande Deus e eterno Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, nesta noite, Pai querido e amado, em primeiro lugar, Senhor, Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai. Agradecer pelos teus cuidados, ó Pai, pelos teus livramentos, pelo seu amor, Senhor, por cada um de nós, ó Pai. Agradecer, Senhor Jesus, Pai querido e amado, Pai, Filho e Espírito Santo, pela tua existência, Pai. Pelo Senhor ter nos dado, Senhor Deus, o seu Filho Jesus Cristo, Senhor, para morrer, Senhor, na cruz do Calvário, por cada um de nós, ó Pai querido e amado. Te agradecer pela salvação que Ele nos deste, Senhor Jesus, e pela filiação, Pai. Pai, que nós viemos ser muitos gratos a Ti, ó Pai, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, Senhor, por cada um de nós, ó Pai. Obrigado, meu Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós te agradecemos por isso, Pai. Também, Senhor, te pedimos perdão, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que ainda nós somos ainda, Senhor, filhos rebeldes, ó Pai, mas que estamos, Senhor, trilhando, Senhor Jesus, no caminho da santificação, Pai. E que o Senhor venha, Pai querido e amado, estar nos purificando, Senhor, para que nós viemos, Pai, ser santos diante de Ti, Pai, diante, Senhor Jesus, de todos, ó Pai. Porque o Senhor diz que nós vamos ser santificados, ó Pai. E é através, Senhor, da obediência, é através do alimento, Pai querido e amado, como está escrito na Tua palavra, Pai, que não cesse de falar desse livro da lei, que nós vamos conhecer a verdade, que a verdade venha estar, Pai, nos limpando e nos purificando, Senhor. Pai, somos gratos por tudo isso, Pai. E te pedimos perdão por tudo que nós temos feito, Pai, que não te agrada, Pai. Purifica a nossa alma, Pai. Desvenda os nossos olhos, ó Pai. Destapa os nossos ouvidos, Senhor. E faça, Pai, de nós, Pai, o teu santuário conforme a tua vontade, Pai. Então entra, Senhor, no teu templo, Pai. Faz essa faxina espiritual, Pai, que tu sabes que necessitamos, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, esta live, Pai querido e amado. Abençoa cada um que vai entrar, os que já entraram. Cada participante, Pai, que está representando os seus lares. Que o Senhor entra, Pai, com providência. Que o Senhor entra com salvação. Que o Senhor entra com cura, com libertação, Senhor Jesus. Com a
com teu milagre, Pai querido e amado. Que não venha ser feito como nós queremos, ó Pai querido e amado, mas sim conforme tu queres, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Porque sabemos que tudo tem o seu tempo determinado debaixo dos céus e debaixo da terra. Pai, muito obrigado. Abençoa os louvores, abençoa a palavra apostólica, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a vida de cada um que está aqui nesta noite, Pai. E nos dá, Pai, o teu querer em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Obrigada, irmãos. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica, que a tua palavra me vivifica. Amém, irmãos. O próximo cântico se chama Vitória e Domínio. Que possamos aprender com as letras. Interessante que todos esses louvores, irmãos, são retirados da Bíblia, da palavra do Senhor. Então, todas essas canções são vida. E se a gente louva o Senhor, com certeza Ele trabalha no nosso íntimo. E esse cântico ele começa falando que foi-me bom ter passado pela aflição para aprender os teus decretos. Foi-me bom ter passado a aflição para aprender os teus decretos. Se ando em meio à tribulação, tu me vivifica. Ensina-me o teu caminho, eu seguirei até o fim, Senhor. Eu seguirei até o fim, Senhor. Foi-me bom ter passado a aflição para aprender os teus decretos. Se ando em meio à tribulação, tu me vivifica.
ensina-me o teu caminho, eu seguirei até o fim, Senhor. Eu seguirei até o fim, Senhor. Os que confiam em ti não se abalam. Tu é a nossa rocha, nossa salvação. Meu escudo e o meu libertador. Esconde-me em tuas asas, ó Deus meu Senhor. Esconde-me em tuas asas, ó Deus meu Senhor. Os que confiam em ti não se abalam. Tu é a nossa rocha, nossa salvação. Meu escudo e o meu libertador. Esconde-me em tuas asas, ó Deus meu Senhor. Esconde-me em tuas asas, ó Deus meu Senhor. Amém. Vamos aqui abrir a palavra de Deus. Vamos tirar hoje e dissipar um engano que todos os crentes praticamente têm na vida da igreja. Eles pensam que devem praticar, fazer alguma coisa pelo seu esforço, pela sua força humana para Deus. E nós vamos tirar essa dúvida hoje e você vai ver como Deus quer que você esteja se achegando a Ele. Vamos abrir em João 6:28. João 6:28. É interessante complementar. O egocentrismo do homem, né, que é o comando das forças malignas do velho homem, então é ele que regula, conforme os interesses que ele mesmo tem, o que ele vai, qual é a área que ele vai praticar, qual é a área que ele vai se manifestar. O egocentrismo é a força, né, psicológica do homem, que é encharcada de orgulho e de vaidade. E quando o ego está muito rejeitado, muito quebrado pelo sofrimento das coisas humanas, mas não por Cristo, o que acontece? A pessoa entra em rejeição. Quando a força demoníaca que sustenta o ego perde a esperança de que ele vai ser alguma coisa nesse mundo, a pessoa entra em rejeição naquele momento. Então, observem aqui o que Jesus responde a uma pergunta dos discípulos. E veja que esse problema que está em nós também, na nossa mente, precisa ser trocado com esta verdade. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? O verbo aqui é bem claro, a sua conjugação, que o que eles estavam colocando, uma pergunta para Jesus, porque eles queriam participar do reino, eles queriam participar da igreja. Então eles chegaram a Jesus sem entendimento, sem iluminação de como se faz a obra no Espírito para Deus, que é somente no Espírito,
Eles perguntaram para Jesus, o que eu preciso fazer para contribuir na edificação da igreja? Quais são as coisas que eu tenho que fazer? Né? E aí Jesus respondeu. Verso 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Você pode perceber que a resposta de Jesus direcionou eles para um entendimento totalmente fora das suas expectativas. Porque eles estavam querendo receber uma instrução para trabalhar. Pela força humana, pela vontade humana, pela capacidade humana, pela habilidade humana. E Deus não quer isso de nenhum dos seus filhos, quero dizer para você. Nenhum dos filhos de Deus que foram regenerados, Deus espera tal coisa, não deseja isso. Você, aliás, no reino de Deus, não deve fazer nada para Deus. Amém? Agora, observe bem o que eu estou falando para não distorcer, né? Tem uns que entendem isso aí errado para seu próprio vantagem e prazer. Aí não quer trabalhar, não quer fazer nada, não quer ganhar alma, não quer estudar a Bíblia, não quer apacentar os irmãos, não quer crescer em vida, não se alimenta da palavra, só participa de reuniões, porque vai lá mais assim com um fim social do que com um fim espiritual. Hoje o cristianismo está cheio dessas coisas. Mas a gente deve ver por que Jesus respondeu daquela forma. E olha o verbo, muda completamente. Faremos, criais. Muda completamente o entendimento e a expectativa dos discípulos sofreu um golpe muito forte, porque a resposta veio fora de toda a tonalidade que eles desejavam ouvir. Crer não é trabalho. Fé não é trabalho. Não é realização humana. Entende? Abre teu coração agora. Você precisa entender essas coisas. Fazer é trabalho humano. Deus pode fazer e os homens também podem fazer. Mas quando Deus faz, por meio dos filhos, não é o homem que faz, é Deus que faz, com a cooperação dele. Então quem trabalha, quem faz, é o Espírito. Você e eu, como cooperadores, não somos autor daquela obra. Não, aquela obra não surgiu da nossa intrínseca natureza humana. Não. Entende, irmãos? O que Deus quer é que você tenha fé, creia nas palavras dele e passe a exterminar uma natureza que gosta de fazer e que não foi chamada para fazer nada, não foi eleita para fazer nada. Mas a obra, a edificação da igreja, a casa de Deus, a igreja do Senhor, está cheia de obras humanas e naturais. Todos os dias você vê isso. Você vê no falar dos irmãos. Quando eles te ligam, quando te mandam mensagem, o que tu acha, o que eu penso, senti que vai fluir mais assim, vai fluir mais assado. Mas o Senhor já tem um padrão estabelecido para aquilo. Mas eles estão achando novidades para o reino. Se é para tratar qualquer assunto da igreja com louvor, vai conversar com os levitas, eles têm ideias para você. Sempre. Mas Deus já falou as ideias dele, de como deve ser o louvor na casa do Senhor, e não ficou nenhuma instrução faltosa para os irmãos. Mas eles têm ideias. E eles têm maneira de fazer isso que não está de acordo com os ensinamentos que foram dados na casa de Deus. O Senhor diz como é que tem que ser o louvor. O louvor na igreja, irmão,
A essência do ensinamento de Cristo é introduzir as pessoas no Espírito, desarmar as pessoas com ministrações, com músicas, com orações entre as músicas. Você precisa orar, se consagrar para introduzir o povo que está ali, a desarmar dos seus problemas, a se despreocupar das suas intensas privações. O louvor não é chegar lá e dar um tijolaço com 3 louvores, já bota o violão no chão e sai. Aquilo parece um compromisso químico de tomar remédio todos os dias. Amém? Não é assim, irmão. Tem que orar, tem que buscar a direção de Deus para os hinos. Tem que sentir qual é os espíritos que estão amarrando aquele povo para não ouvir a palavra. Tem que romper, o louvor tem que romper para o pregador entrar com a palavra e jogar ela lá no lugar certo. Amém? Não é chegar lá que nem no mundo assim, larga nem um bailão, por exemplo, larga uma música atrás da outra e todo mundo sai desfrutando. Não é isso. Louvor não é isso. Amém? Aí vai lá para o lado das crianças, todo mundo tem uma ideia para dar, como é que é para cuidar das crianças na igreja, mas Deus já deu. Aí eles querem botar um ponto mais aqui, uma coisa mais ali, querem incluir mais isso, querem dar uma sugestão aqui, mas Deus já fez tudo, não precisa tu dar sugestão. Escute os materiais que você vai parar com a criatividade. Amém? Porque nós não temos que ter criatividade, nós temos que ter fé em Jesus. Amém? A obra humana tem que sumir da igreja, irmão. É uma vergonha como nós somos naturais na igreja e a gente acha que está bem. Acha que está bem. Tem pessoas que passam ali 3 horas ouvindo a verdade, orando, aí se levanta dali e vai fazer tudo como ele gosta e quer. Não adiantou nada aquilo, parece que ele meditou. As experiências são vindouras logo após as meditações, para Deus testar a gente. Não deu certo de novo. Vamos de novo. Então, o homem sempre tem um pensamento fixo de que ele tem que trabalhar, fazer alguma coisa para Deus aceitar ele. Não precisa, vou dizer para você. Deus só quer que tu obedeça, tenha fé nele. Só isso. Conheça e obedeça. E aí você será liberto. E a verdade te liberta. Daquele malfeitor de obras humanas que é o Amaleque, que é o velho homem. É um malfeitor na igreja, atrapalha muito a obra de Cristo. Amém? Amém, irmãos. Então, hoje estão falando aqui sobre a obra é do Espírito. Amém? E é um tema sempre que é importante a gente estar revendo, até para a gente não sair daquilo que Deus nos coloca, né? E a visão toda da igreja, a igreja é uma obra sobrenatural, não é uma obra natural, não é uma obra humana, né? Embora a gente vê das denominações facilmente vê que as coisas dirigidas por homens, aquela coisa, né? Então a gente tem que estar sempre buscando isso, meditando, para ter essa revelação. A obra não é humana, a obra é do Espírito, né? Vamos ler de novo aqui João 6, 28 e 29. Aqui aparece então os discípulos falando com Jesus. A gente vê então que eles também tinham uma visão natural, e bem natural, né? Então, João 6, 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus, né? Eles não tinham nem realidade o que Deus queria realmente, né? Que a obra de Deus é uma só, né? É implantar o reino de Deus na terra. Essa é a obra. Ó, Jesus respondendo aqui, então, o 29, que ele viu que ele estava com um problema sério ali, então, olha o que ele respondeu. A obra, então ele já respondeu, não tem obras, é uma só. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado, né? Então a obra de Deus não é racional, não é natural, ela envolve a fé. A fé
envolve crer em Jesus, né? Então, toda a obra envolve a fé, a busca, amém? Mas vamos ver, então, um exemplo aqui de igreja que tinha problema com isso aí, a igreja dos Coríntios. A primeira carta aos Coríntios mostra isso. Vamos ver aqui, então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, a partir do 4. Vamos ver do 4 ao 7 primeiro aqui. Quando, pois, alguém diz, aqui o apóstolo Paulo falando para os irmãos da igreja dos Coríntios, né? Eu sou de Paulo, olha aqui, e outro, eu de Apolo. Não é evidente que andais segundo os homens? Então, o problema que tinha na igreja dos Coríntios, eles olhavam para os homens, né? Um era de Paulo, outro era de Apolo. E então, aí ele deixou claro, então não é evidente que vocês estão andando segundo homens, quer dizer, vocês estão olhando para os homens pregar e não estão vendo que é Deus que usa eles, né? E os 5 aqui, então, quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. Isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Então, a primeira coisa aqui que Paulo falava, que Apolo, que Paulo, todos eles são servos de Deus. Então, cada um de nós temos dons, podemos ter ministérios, se a gente começar a exercitar o dom, se consagrar, ele vira um serviço para Deus, mas todos nós somos servos de Deus, por meio de quem creste. Então, instrumentos. Então, nós somos um meio, né? Um instrumento. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Quer dizer, os dons que eles tinham, cada um tinha um dom diferente, né? O Apolo, dizem que os historiadores falam que ele era muito eloquente, né? Uma pessoa que chamava muita atenção. Aí, em vez de prestar atenção na palavra, acabava o quê? Olhavam mais para o Apolo. Então, tudo isso até o pregador tem que cuidar, né? Que é o Cristo que tem que aparecer, né? Não é eu que tenho que aparecer. Eu posso ser usado para chamar as pessoas para Cristo, isso sim, né? Usar os dons que ele me deu, enfatizar, isso aí é importante, né? Mas tudo, o sentido de tudo é eu levar a mensagem, então, de Deus para aquelas pessoas. Não é a minha pessoa é um vaso. Eu tenho que ser usado, eu posso ser usado, eu estou eloquente, use a eloquência, mas eu tenho que entender que o fim, então, é levar Cristo para as pessoas. E Paulo tinha uma clareza disso aqui, né? Ali, então, o versículo 6 agora, que fala assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, esse versículo é muito importante, né? Então, um planta, o outro rega, né? O Paulo era o apóstolo, ele que foi até os Coríntios, ele que tinha a semente, o apóstolo tem a semente genuína, tem a visão, né? Então ele levou a visão, ele plantou, o Apolo veio para quê? Para regar, né? Começou a regar aquilo que já tinha sido plantado ali, né? A base, que é Cristo, logicamente, né? Mas o crescimento veio de Deus. Então aqui a gente vê que o crescimento veio de Deus. Então, toda obra depende de Deus. Por isso que a obra tem que ter uma direção sempre do Espírito, né? Então, agora o versículo 7. Então, de modo que nem o que planta é alguma coisa, estava olhando para a pessoa, né, os irmãos, nem quem rega, mas Deus que dá o crescimento, né? Então, quem deve ser glorificado é Deus, nem o que planta, nem o que rega. O fato de o Paulo ser o apóstolo, ter a visão, o Paulo continuava sendo um servo de Deus, continuava sendo um instrumento de Deus. Amém? Então, e o outro irmão também, ele era um irmão eloquente, né? Um irmão que estava regando aquilo que tinha sido plantado, né? Deus estava trazendo mais revelações, e naquela época, irmão, não tinha, como nós temos hoje, o Novo Testamento estava sendo escrito por eles, né? Eles tinham somente a lei e os profetas, a Torá, né? Então, a novidade de Deus. Então, era uma coisa bem mais difícil do que hoje, né? Por isso que fala na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos era o quê? Era aquilo que eles aprenderam de Jesus, né?
aprenderam de Jesus, e aí o Espírito Santo trazia revelação para eles. Paulo dizia que o próprio Jesus era quem usava ele, né? Mas, então, vamos ver agora aqui, então, vamos ver aqui a partir do 8, né? Aqui fala que nós somos cooperadores, isso é muito importante aqui. Então, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, né? Então, o trabalho que eu faço para Deus, eu vou ter um galardão, ele vai me dar um galardão, né? Quer dizer que a salvação não depende da obra, né? A salvação não vem por obras, a salvação é por fé. Mas a obra que eu faço vai implicar em galardão. Amém? O versículo 9, porque de Deus somos cooperadores. Isso aqui é muito importante. Nós somos cooperadores. Deus nos chamou para cooperar com Ele. Sermos lavouras de Deus. Aqui fala em lavoura, ele fala em cooperador, lavoura, edifício de Deus sois vós. Amém? Então, nós somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus, né? E então a gente pode comparar assim, quem está atuando ali é Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, né? Então, se eu vou olhar aqui como a construção do edifício, eu vi um exemplo assim que falava sobre isso, e é bom para a gente entender essa obra de Deus, né? Então, Deus seria, então, aquele que faz toda a obra. Deus é o dono do edifício, né? Deus Pai é, então, o arquiteto, né? Quem entende um pouco de construção sabe o que é o arquiteto. Então, Deus seria o arquiteto. Ele tem toda a visão. O plano é de Deus. Deus tem um plano, tem um propósito. E o plano de Deus é implantar o reino dele na terra, né? Então, Deus seria o arquiteto. Depois, na obra, tem o engenheiro. Engenheiro é aquele que executa a obra, né? Ele vai chefiar tudo aquilo ali. Quem é que seria, então, o engenheiro? Jesus, né? O Deus Filho. Deus Pai, Deus Filho. Então, o Deus Filho seria o engenheiro, né? Ele tem que conhecer muito bem lá como é para fazer aquela obra, ele vai orientar todas as coisas, né? E depois tem também o outro elemento ali, o mestre de obras, né? Mestre de obra. Ele vai ser aquela chefia, ele recebe a instrução, então, ali do engenheiro, né? Então, notem que aí tem, então, Jesus, né? O Espírito Santo recebe a instrução de Jesus. Então, notem, é Deus quem atua em tudo isso aí. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, a gente comparou com a construção do edifício, né? Então, o mestre de obras, que é o Espírito Santo, ele não faz nada que o engenheiro determine. Amém? Então, nota como é que funciona toda essa obra, né? E nós, como é que ficamos aí, né? Já vimos que tem o arquiteto, que é Deus ali, né? Temos o engenheiro, tem o mestre de obras, e quem sobrou quem ali? Os operários, né? Os peões. E nós somos, então, os cooperadores da obra. Amém? Nós temos que, então, seguir o mestre da obra. Quem que é o mestre da obra? É o Espírito Santo, que está submisso a Cristo, né? Cristo é o engenheiro. Ele está fazendo a obra para o Pai. Tudo isso está na palavra também, né, irmão? Esse exemplo fecha com a palavra, né? Então, nós estamos ali para obedecer, seguir as ordens, então, do mestre da obra, do mestre de obras, né? Quem está trabalhando numa obra, tu não vai começar a fazer as coisas como tu quer. O mestre de obra vai te orientar. Vai para lá, faz a parede aqui, faz assim, né? Só que ele está com a direção do... Quem que está acima dele? O engenheiro, né? Então, o Espírito Santo é submisso a Cristo, né? Amém? E nós, então, somos submissos ao mestre de obra, ou seja, ao Espírito. Então, toda a obra de Deus tem que ter a direção do Espírito, né? E Deus, esse Espírito está em nós, aí é tudo misterioso, né? Para a gente falar sobre isso aí, é uma coisa misteriosa, mas o Espírito esse já está dentro de mim, o Espírito de Deus, né? Deus Pai, Filho, Espírito Santo, e é Ele que deve comandar a obra, né? Então, a importância, se eu posso querer fazer a obra humana, amém?
Mas a obra humana não vai ter um bom resultado. E Deus não valoriza aquilo que é feito do modo humano. Quer dizer, todas as coisas têm que ser dirigidas pelo nosso Deus. Amém? Vamos ver agora outra passagem de 1 Coríntios que fala sobre isso também. É 1 Coríntios 3, vamos ver 10 e o 11. Então a gente viu como é que é feita a obra, né? É o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Tudo tem que ter a direção dele. Então, segundo a graça de Deus que me foi dada, Paulo falando, né? Lancei o fundamento como prudente construtor, né? Ele lançou o fundamento. E outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, né? Qual é o fundamento de tudo? É Cristo, né? Amém? Fundamento. Então eu tenho que ser um prudente construtor. Por isso tem que estar dirigindo todas as coisas. O engenheiro, eu não posso fazer nada sem que o engenheiro passe, então, para o mestre de obra, né? Amém? Então, porém, cada um veja como edifica. Aqui, ó, vamos ver o versículo 11 agora, então. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Né? Então, o fundamento aqui está falando, né? Jesus Cristo é o fundamento de toda obra, né? Amém? O versículo 12, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, aqui aparece duas coisas muito importantes. É ouro, prata, pedra preciosa. Né? Ouro representa Deus, obra de Deus, prata, obra de Cristo, e a pedra preciosa, obra do Espírito Santo. Então, né? Então, ouro, Deus Pai, prata é Cristo, Deus Filho, e a pedra preciosa, obra do Espírito Santo, né? Bem, ou o resultado pode ser o quê? Que o outro resultado. Aí o resultado não é aquilo que Deus quer. Madeira, fino e palha. O que é obra madeira, fino e palha? É a obra sem direção do Espírito Santo, né? Eu estou fazendo a obra de acordo com o que eu acho que é melhor, né? O resultado é o quê? Madeira, fino, palha. Deus quer produzir ouro, prata, pedra preciosa. Amém? E o versículo 13, manifesta se tornará obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Olha que o dia em letra maiúscula, né? Sempre que fala em dia a demonstrará, né? Envolve o quê? Dia do juízo, juízo final, né? Tribunal de Cristo. Amém? O dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, né? E na sequência, e qual seja a obra de cada um, com o próprio fogo o provará. Versículo 14, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então a obra é provada pelo fogo, né? E uma obra que não foi feita com a direção de Deus, né, na submissão ao Espírito Santo, essa obra vai ser queimada, que é feno, palha, madeira, né? E o 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá-lhe dano. Esse dano representa o quê, né? Trevas exteriores, né? Aqui está mais uma revelação. Se eu fizer a obra toda de uma forma humana, natural, o que vai acontecer? Em vez de eu receber lá o galardão, em vez de eu ir para o milênio, eu vou sofrer o dano, né? Que dano? Trevas exteriores, né? Eu vou entrar em disciplina milenar, 1000 anos de disciplina. Em vez de eu estar no milênio com Jesus, eu vou estar nas trevas exteriores, né? Mas esse mesmo será salvo, quer dizer, ele não perde a salvação. Ele fez a obra de feno, palha e madeira. Não foi na hora que Deus queria, né? Todavia, como que através do fogo, né? Será salvo, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Esse fogo representa, então, trevas exteriores, né? Amém? Então, amém, irmãos? Então, vimos como é que é a obra de Deus, né? Como é que deve ser a obra de Deus, amém?
Tudo tem que ser direção do Espírito Santo, né? A obra de Deus e tudo aquilo que eu faço, sempre eu tenho que estar buscando Deus. Eu posso ser orientado pela palavra, né? E se não tem na palavra, é oração. A gente sabe que existe a unção interior, né? A unção interior. O que é a unção interior? É o habitador que está em mim. Amém? Então, irmãos, foi essa nossa mensagem de hoje. Abri para vocês também falar um pouco do que vocês receberam. Hoje teve, então, de manhã o Café com Cristo. Quem também assistiu pode compartilhar, quem sabe acrescentar mais alguma coisa também, né? Está aberto para vocês agora. Quem quer compartilhar? Diz para a Nora, então, pode compartilhar um pouco. Então. Depois está aberto para os irmãos também, né? Amém. Amém. Então a gente viu que nós precisamos fazer todas as coisas segundo a direção do Espírito, né? Então eu preciso seguir aquilo que Jesus diz. Eu preciso crer nas palavras de Jesus. Então eu preciso ler a palavra, conhecer Jesus por meio da palavra e colocar aquilo que eu conheço de Jesus pela palavra em prática. Aquilo que Jesus diz na palavra, eu tenho que colocar em prática. Então, se Jesus me manda perdoar, eu tenho que colocar em prática o perdão. Se Jesus manda eu amar o próximo, eu tenho que colocar em prática o amar ao próximo. Se Jesus manda eu não julgar, eu tenho que clamar para Deus me capacitar a não julgar. Eu preciso praticar aquilo que Jesus diz. Então, a obra de Deus é essa. É eu seguir Jesus. É eu crer em Jesus e eu colocar em prática aquilo que Jesus diz. Então, Jesus mandou eu ir e dar fruto, né? Então, Jesus mandou eu evangelizar, eu ensinar, eu edificar. Então, essas coisas é que eu tenho que obedecer. E quando eu coloco em prática, eu estou fazendo a obra de Deus. Então, a obra é por fé, porque é eu ouvir Jesus e eu obedecer Jesus. Então, quando eu ouço e eu obedeço, eu estou crendo. Então, o crer não é algo passivo. As pessoas acham que crer é uma fé mental. Não. É eu crer e eu agir em decorrência da minha fé. Então, eu colocar em prática aquilo que Jesus fala na palavra. Então, Jesus, ele é o engenheiro, ele vai dar todas as instruções para o Espírito, eu vou buscar no Espírito, eu vou orar, vou pedir para o Espírito, né, me capacitar, e aquilo que Jesus diz eu vou fazer, então. Né? Tenho que seguir aquilo que está escrito, aquilo que Jesus mostra, né, pela palavra. Então, a maioria das coisas, né, estão na palavra. Vai ter uma ou outra coisa que eu vou ter que pedir uma direção mais particular para o Espírito, né? Mas, mesmo assim, essa direção não vai contrariar aquilo que diz a palavra, né? Então, eu preciso estar sempre buscando o reino de Deus, buscando a justiça de Deus e praticando aquilo que ele fala, né? Eu ouvir e eu praticar. Eu não posso ser negligente naquilo que Jesus fala, né? Na obediência, né? Então eu preciso ouvir e obedecer. Então é isso que Deus quer de mim, né? O ouvir e o obedecer. Amém? Amém? Amém, irmãos. Mas está aberto para vocês ainda. Temos um espaço aqui ainda. Sempre é bom compartilhar. Pode compartilhar sobre a palavra, algo que tu recebeu do Senhor também. Amém, irmã Luzia. Deus, hein? Irmãos, eu quero contar um testemunho, né? Que está Amém. acontecendo na minha vida.
Essa semana eu fiquei meio nervosa, né, com as minhas criações aqui, porque eu já tenho que viajar com mãe de novo, né? E eu peguei e falei assim para meu esposo, amor, eu vou vender as galinhas, né? As galinhas, os patos, os pintinhos. Ele falou assim, ó, neném, faça o que você quiser, é tua mesmo, não é minha. Aí eu fui para oração, né? E eu falei assim, Senhor, se for da tua vontade, Pai, que se o Senhor me permitir vender as galinhas e manter elas, o Senhor sabe como eu tô cansada, como eu fico muito preocupada, muito ansiosa quando eu viajo com essas criação todas, cheia de pintinho do jeito que eu tô, e galinha para chocar e tudo. Senhor, se for da tua vontade, Pai, me ajuda a vender essas galinhas todas, né? E aí eu fiz a oração, irmão. No outro dia eu lancei, né, no grupo aqui de Caém, aqui da onde eu moro, no grupo, veio uma mulher que pegou a metade todinha, a metade de uma, e hoje veio outra pessoa, um pastor aqui também, e comprou o restante tudinho, pato, pintinho, galinha, comprou tudo. Então, assim, irmãos, o que foi dito aí, né, que tudo já está pronto, tudo já está pronto, Deus já colocou tudo perfeito, certinho ali na nossa vida, mas muitas vezes a gente não consulta o Senhor para ver o que o Senhor realmente quer, né? Como eu disse, eu consultei o meu marido e depois, né, dependendo da resposta que se ele desse ou não, se ele falasse não, eu nem ia consultar Deus, né? Nem ia falar com Deus, né? Mas aí ele falou assim, ó, seja feita a tua vontade. Aí eu conversei com o Senhor, falei com ele na oração na noite e no outro dia, então assim, a bênção vem pela obediência, né? Quanto mais a gente obedece, quanto mais a gente busca a presença do Senhor, Deus nos abençoa, né? Eu falei para o senhor sabe como eu tô cansada, o senhor sabe quanto eu fico muito preocupada lá, ansiosa de meu esposo estar vindo todo dia de Jacobina para Caém, né, para estar cuidando, né, saindo correndo para o trabalho atrasado, chegando no trabalho atrasado. Pai, tu sabe de tudo isso, pai, tu sabe a luta que eu tô com minha mãe, né? Então, Senhor, que seja feito tua vontade. Se for a tua vontade, se o Senhor me permitir vender essas galinhas, Deus, que o Senhor venha me ajudar, que eu venda logo rápido tudo. E graças a Deus, irmãos, em 2 dias eu vendi tudo, tudo. Graças a Deus, até o perrechel, a galinha perrechel que eu tinha pequenininha de estimação, ele quis levar. As galinhas que tá no choco, ele disse, ó, eu vou comprar. Quando nasceu, vinham pegar tudo. Galinha, pata que tava no choco, nem isso ele deixou. Eu digo, foi um pastor, foi permissão de Deus. Então, irmãos, não tem o que a gente... se Deus deixou tudo certo ali, o que custa a gente consultar o Senhor primeiro? Né? Antes de eu fazer uma viagem, Senhor, é da tua viagem eu fazer isso? Né? Se eu quero comprar algo, ou vender algo, ou fazer algo, que custa a gente consultar o Senhor? Como disse aí, irmãos, em 1 Coríntios, né, no 3:9, porque de Deus somos cooperadores. Então, irmãos, nós somos cooperadores. O Senhor nos usa para fazer as obras. E eu não posso fazer nada além do que o Senhor me permite. Porque se eu faço, né, o que eu quero, irmãos, vai dar tudo errado. Eu tenho que fazer o que o Senhor me permite fazer. Eu tenho que consultar o Senhor. Então, irmãos, é só agradecer mesmo a Deus. Não importa qual seja a nossa situação que nós temos passado. Muitas vezes a gente anda numa maior aflição, como tem muita gente pelo mundo sofrendo muitas aflições. E as pessoas, eu sempre digo para uma pessoa quando está sofrendo demais, irmão, você já consultou a Deus? Já falou a Deus o motivo por que você está sofrendo tanto? Por que está passando por tanta situação? Né? Muitas vezes não é porque aquela pessoa está pecando, mas é porque Deus está permitindo para testar a fé daquela pessoa. Né? Mas muitas vezes pode ser que a gente esteja em falta com Deus em alguma situação. Então a gente temos que chegar para o Senhor e perguntar. Né? Se eu posso, se eu não posso, o que eu faço, o que eu não faço, se eu fico, se eu vou, tudo tem que ter permissão do Senhor, irmãos. Então que nós vamos ser filhos fiéis e cooperadores, porque muitas vezes, irmãos, a gente fica como foi dito aí, né, na mensagem apostólica. Eu sou levita, eu vou perguntar para os meus amigos levitas como é que eu devo cantar, qual é o louvor que eu devo louvar, mas nada de nós, irmãos, nós temos que deixar o fluir de Deus. Eu não tenho que perguntar, irmãos, o culto aqui sexta-feira, eu fiquei assim espantada. Irmãos, eu não leio, eu não escuto a mensagem antes, eu não leio a Bíblia antes assim para dizer, eu vou ler essa mensagem, né, na hora ler.
Eu abro a Bíblia e eu digo, Senhor, que seja a tua vontade. E, irmãos, a mesma palavra que eu abri não, que o Espírito Santo me deu, que foi até em Mateus 10, 13. Eu não sei se é Mateus 10, 13 ou é Mateus 10, 24, que fala que ele não veio trazer paz, ele veio trazer a espada. Foi essa mensagem que o Senhor me deu no culto aqui de sexta-feira, que foi na hora ler. Irmãos, quando eu botei o Nutrivídeo, foi essa palavra. Irmãos, mas eu me arrepiei do pé à cabeça. Porque Deus fala, eu sei que Deus fala com a gente toda hora, irmãos, mas quando a gente está em comunhão, irmãos, com Deus, é algo sobrenatural, é algo poderoso, estrondoso, é algo maravilhoso você estar em ligação com Deus. Sabe, irmãos? É algo sobrenatural. Então, irmãos, o que é unicamente você obedecer. Quando a gente obedece, hoje aconteceu outra coisa comigo, além desses negócios de eu conseguir vender isso tudo assim, eu pensei de manhã, eu vou pegar o carro e vou para Jacobina, que eu tô com muita saudade do meu marido. E eu tava com vontade de comer uma banana também, e eu tinha ido no vizinho ali comprar banana e não tinha. Aí eu falei com Deus, logo isso de manhã, né, que eu decidi ir para Jacobina para ficar com meu marido e trazer as bananas de lá, duas coisas que eu queria. Eu falei assim, ó, Senhor, quer saber de uma? O Senhor disse que quando eu tô com alguma carência, não é da pessoa ou é de alguma coisa que eu quero comer. O Senhor disse que a carência é tua, Pai. Senhor, então vem preencher esse espaço vazio. Irmãos, é algo sobrenatural. Meu esposo veio. Eu nem sabia. Deus trouxe. E ele trouxe a banana. E ele nem sabia que eu queria banana. Gente, é algo sobrenatural. É maravilhoso você saber que você tem um pai. Gente, é um pai. É um pai, é um marido, é um rei, porque nós que temos que ser submissos ao Senhor, e muitas vezes você vê que é Deus que está sendo submisso a nós. É algo sobrenatural você pensar numa coisa, só você e Deus realizar aquilo sem você menos esperar. Então, irmãos, a gente ter comunhão com Deus não importa a situação. Você está em comunhão com Deus, é maravilhoso. Eu só glorifico a Deus, só glorifico mesmo. Então, tem muitas coisas na nossa vida, irmão, que a gente fala assim: você tem um testemunho, tem algo que você recebeu de Deus, você quer contar, e muitas vezes, irmão, a gente segura aquilo pra gente, mas Deus diz que nós temos que ser testemunhas de Deus. Ser testemunha, irmão, é testemunhar o que Deus tem feito na minha vida, através da oração, da consagração, da comunhão com Deus, da obediência. Nós temos que testemunhar isso, porque através do meu testemunho eu posso estar edificando outras vidas. Então, irmãos, que nós viemos ser testemunhas do Senhor e viemos ser realmente cooperadores da palavra. Em nome de Jesus, eu agradeço pela oportunidade. E é bom servir ao Senhor, irmãos. É bom ser fiel. Amém? Amém. Amém, irmãos. Eu estava lembrando aqui. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. O que é o agrada-te? É seja agradável ao Senhor. Esse ser agradável representa, te oferta a Ele, né? Te entrega a Ele. Então, ser agradável ao Senhor e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração, porque o teu coração já está conforme a vontade dEle, né? É essa a tradução desse provérbios aí, né? E Deus realmente, se eu tiver sendo agradável a Ele, oferta agradável, o Senhor vai realmente fazer, me suprir, né? Porque eu estou colocando o reino em primeiro lugar, na verdade. Amém? Vai lembrar para os irmãos que temos, então, sem ser esse fim de semana no outro, é o nosso encontro, a nossa micro-região 6, encontro na Bahia, né? E o encontro na Bahia no domingo, não é no sábado, 14h30. E no sábado tem-se o culto de recepção, 19 horas, né? E domingo, então, o encontro. Sem ser esse fim de semana no outro, que vai ser dia 20 e 21, né? Encontro, então, micro-regional na Bahia. E lembro sempre aos irmãos, né? Sempre bom lembrar que aos poucos nosso canal está crescendo, né? Assistiu a mensagem, gostou da mensagem, não te esquece de te inscrever no canal, isso vai nos ajudar bastante, que essa mensagem seja mais divulgada e mais pessoas possam, então, receber o Evangelho do Reino, né? Então, te inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Amém, meus irmãos? Assim vocês ajudam nós aqui a levar a mensagem do Evangelho do Reino. Amanhã voltamos, 19 horas, mas antes disso, pedir para a Nora, então, fazer a oração final
E encerrando a nossa live de hoje, amanhã estamos de volta às 19 horas. Amém? Amém. Amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos nesse momento, Senhor, te agradecer, Senhor, a tua misericórdia, a tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. Até aqui, Senhor, tu tens nos sustentado, tu tens sido, Senhor, o nosso supridor, Senhor, em nome de Jesus. Queremos nesse momento, Senhor, clamar, Senhor, continua, Senhor, a tua obra, Senhor, em nós, Senhor, que possamos, Senhor Jesus, cada dia nos tornarmos mais agradáveis a ti, Senhor, possamos cada vez mais, Senhor, estar na tua presença, Senhor, nos ofertando a ti, Senhor, em comunhão contigo, Senhor, em nome de Jesus. Queremos, Senhor Jesus, ser teu servo, Senhor, sermos agradáveis a ti, Senhor, em nome de Jesus, nos ofertar a ti, Senhor, em perfume, Senhor, aromático a ti, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque tu tens estado conosco, Senhor, tu tens sido, Senhor, o nosso refúgio, a nossa proteção, Senhor. Tu tens estado conosco, Senhor, cada dia, Senhor, cada momento, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, fica conosco. Guarda cada um, Senhor. Guarda os nossos lares, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que possamos, Senhor, cada vez mais nos aproximarmos de Ti, Senhor, estarmos em comunhão contigo. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, Deus abençoe cada um de vocês, irmãozinha. A irmã Núbia está aqui também. Deus abençoe, minha irmã. Em nome de Amém, Jesus. irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. Irmã Meu Súliva, irmão Marcos. Marcos. Amém. Até amanhã. Amém. Deus Até abençoe os amanhã, então. irmãos. Deus abençoe. Amém.